Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos continuar aqui, iniciando nesse ano que a gente tem muita esperança de que seja melhor para nós, tanto em termos de saúde, em termos sociais, políticas, econômicas, que o ano passado foi bem difícil para todos, né? Então, vamos dar prosseguimento ao estudo da obra de André Luiz, com o capítulo 35, que se chama Encontro Singular. É o capítulo aqui, já estamos bem à frente, da metade do livro. Rapidinho, a gente pensa assim, 50 capítulos, mas já estamos no 35. E esse capítulo é um dos capítulos que traz pra gente, assim, um conselho, A gente, claro que todos os capítulos a gente pode tirar uma coisa que se destaca. Esse encontro singular, Quantas vezes acontece conosco também da gente ter a oportunidade de refazer alguma coisa que se arrepende de ter feito, A gente não pode deixar perder a oportunidade. Então, vamos ver o que o capítulo traz para nós. Esse capítulo revela para nós o reencontro do André Luiz com o Silveira. Esse Silveira foi uma vítima da sua vaidade e do seu egoísmo e demonstra a necessidade também da importância da busca do perdão daqueles a quem ferimos. Quer dizer, não foi assim o André propriamente dito que fez alguma coisa que não devia com o Silveira. Foi o pai do André, que a gente sabe que era um irmão assim bem equivocado, e o André aqueceu, quer dizer, apoiou o pai naquela atitude. O André era adolescente, Isso é o que nos passa aí a história do capítulo. Então, nas câmaras de retificação, o Silveira é um dos samaritanos. Isso a gente está vendo, dando acompanhamento, Capítulo 33, que foi o caso lá dos Ibis, dos irmãozinhos com cordão de prata, no desdobramento, o auxílio dos animais. Depois nós viemos para o 34, quando o André recebe aquela senhorinha que tinha aquele equívoco com relação à escravidão, aquele pensamento equivocado, E aqui o 35, eles chegam, os samaritanos chegam. E aí, um dos samaritanos é esse Silveira. Ele reconhece o André e o chama pelo nome. Surpreso, o André, ao vê-lo, ele reconstitui o passado, ele imediatamente se lembra. O André, se pudesse até ter disfarçado e ter fingido que não, saído pela tangente para que o Silveira não o tivesse reconhecido, não o tivesse chamado, André talvez tivesse feito isso, mas não houve possibilidade. Em poucos segundos, então, o André reconstitui o passado sombrio em que seu pai, que foi um frio negociante, despojara aquele irmão de todos os seus bens. Quer dizer, o pai dele devia ser ligado a coisa de despachante, coisas de cartório, coisas de finanças, e se aproveitando de repente de um momento fragilizado lá do pai do Silveira, o pai do André, ele retira todos os bens do homem através de dívidas de alguma coisa, não se coloca de forma assim não acessível a uma negociação, Em razão de uma dívida. No livro, no capítulo, diz que ele despoja o homem dos bens em razão de uma dívida. Que não se condoeu com as rogativas da esposa para que levasse em consideração o estado doentio do marido e dos filhos. Quer dizer, a dona Laura, a mãe do André Luiz, que já está desencarnada também, em plano espiritual mais evoluído, ela rogou para que o marido não fizesse isso, mas não adiantou nada, ele não se condoeu, não teve pena. André Luiz incentivou o pai a dar cumprimento no que for acordado, que sua mãe fora austeramente repreendida por ter se intrometido, pedindo tolerância, pedindo que o esposo tivesse tolerância e parcelasse um pouco mais, tivesse mais paciência
para receber aquele dinheiro e não pegar, né, os bens do moço lá, do homem, do pai de Silveira. Quer dizer, a gente sabe como é que era a constituição familiar daquela época, né? A mulher, muitas mulheres não tinham nem poder de falar nada, de se envolver em negócios do marido. Soube depois que a família Silveira mudou-se para humilde cidade do interior, não tendo dela mais notícias, e por tudo isso admite que aquele irmão alimentasse ódio contra a sua família. Quer dizer, o André achou que o Silveira estaria tendo raiva dele pelo que passaram no passado, porque o pai perdeu os bens, eles tiveram que se mudar para uma cidadezinha do interior e tiveram uma vida com parcos recursos, né? Uma vida humilde. Então, é como se o André projetasse o que ele teria feito, talvez, antes de ter todos esses conhecimentos do mundo espiritual. Silveira, no entanto, recebe, né, vai ao encontro do André com alegria, como se nada tivesse acontecido. E pede notícias do pai do André. E o André, desapontado, informa que ainda não o encontrou, né? Porque o André não tinha encontrado ainda o pai, nem tinha sabido notícia. Quer dizer, a mãe tinha falado que ele estava em regiões umbralinas, né? Envergonhado, o André busca o apoio moral de Narcisa, que o incentiva a pedir desculpas ao irmão, que aproveite o tesouro da reconciliação. Quer dizer, o Silveira recebe o André tão despojado de qualquer má intenção, tão aberto, tão alegre, pede notícia do pai, como se nada tivesse acontecido, e o André fica extremamente envergonhado, extremamente intimidado com aquela situação, com vergonha, porque ele, reflexivo como está, ele reconhece o equívoco que foi ele ter apoiado o pai nessa atitude, né? E aí a Narcisa fala uma coisa linda: buscar o tesouro da reconciliação, pois toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Então, quando a nossa intenção é útil, a nossa intenção é o bem, é uma atitude reflexiva, pensando no melhor, Jesus nos bota vitorioso naquela empreitada, né? Nos fortalece para a gente atingir o objetivo maior, que é acertar as pontas, né? Acertar as arestas. Humildemente, então, o que o André faz? Quando ele vai lá no cantinho, fala com a Narcisa, vai lá, aproveita lá. Tem essa situação aí, né? Essa coisa tá meio azeda, né? Meia entalada. Aproveita. Aí o André vai e pede ao Silveira compreensão para ele e para seu pai, pelo modo como agiram no passado, né? Pois estavam cegos para as virtudes espirituais. O André vai lá, né? Abre o coração e pede desculpas. Silveira o interrompe e lhe diz, aí vai outra lição, né? E lhe diz que o pai dele foi seu benfeitor, pois ao subtrair-lhe as possibilidades materiais, forçou ele e os filhos a buscarem as possibilidades espirituais. Olha só. Caraca, o que o Silveira pensava? Que se eles continuassem tendo aquela vida de fartura, pagava dívida, readquiria, continuava com seus bens, tudo, aquela vida mais fútil, né? Ele não teria conseguido incutir tantas responsabilidades aos seus filhos, né, valorizado, né, mais tudo que eles tinham, sido mais unidos, mais fraternos, porque às vezes o dinheiro não, a gente sabe disso, o dinheiro afasta, o dinheiro divide as pessoas, faz intriga de famílias, calúnias e estimula muita ganância, né? Então, ele não vê o pai do André como uma pessoa que fez uma coisa errada, ele vê como um benfeitor que deu oportunidades a eles para, com uma vida mais difícil, valorizar tudo que eles tinham. Lindo isso, né?
O André despede-se pensativo, admitindo que em seu coração se acendeu uma divina luz para sempre. Quer dizer, o ensinamento foi dado, foi compreendido e apreendido pelo André. Que às vezes a gente na vida vê, né, os ensinamentos estão aí, batendo sempre na nossa porta, e a gente finge que não está vendo, ou então na hora a gente valoriza e depois joga fora, não apreende, não guarda para nós. E o André guardou para ele esse ensinamento, e a gente aí também tem que guardar para nós. Como referência, eu trouxe para a gente aqui, né, o nosso querido Evangelho, que fala sobre o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, que seria o mandamento maior, fazermos aos outros o que queiramos que os outros nos façam. Né? O pai do André não coadunava com esse pensamento, por isso que agiu dessa forma. No próprio Evangelho, no capítulo 10, nós temos: bem-aventurados os que são misericordiosos. Isso está lá também na página 187, nesse mesmo capítulo, a reconciliação com os adversários, enquanto estamos a caminho. Claro que esse estamos a caminho, de preferência no mundo material, né? Mas o André aproveitou também enquanto estão a caminho ali mesmo, estando no mundo espiritual, por aconselhamento da Narcisa, e ele foi lá, ele não podia deixar passar essa oportunidade e ele aproveitou, né? Nós temos também em São Mateus, no Evangelho, né, segundo Mateus, no capítulo 5, versículos 25 e 26, nós temos um ensinamento assim: quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência, principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. A gente sabe que existem débitos, não perdoar, existem mágoas, existem vinganças, processos que vão gerar processos obsessivos, né? Que se não são refeitas, não são acertadas na vida material, se perpetuam até a vida espiritual, né? Sabemos disso, acompanhamos isso aí na nossa doutrina. Nós também temos aqui no Evangelho, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Isso está na página 192, perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhes-ei não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendeis um dos ensinos de Jesus que mais vos deve percutir a inteligência e mais alto falar ao coração, né? A necessidade do perdão, transformar, né, as algemas do ódio em laços de amor. Isso é o que todos nós devemos fazer. O perdão liberta tanto o objeto, entre aspas, desse não perdão nosso, como principalmente a nós mesmos. Porque às vezes, né, a pessoa já nos perdoou, mas a gente às vezes também nem se perdoa, não perdoar só aos nossos semelhantes, perdoar a nós também. Cometi um erro, não sabia, era ignorante, estava num momento assim, vou refazer, vou acertar o meu caminho outra vez. Então sempre temos essa possibilidade e a doutrina nos mostra isso, né? Ela é muito bondosa conosco com relação a isso, muito indulgente. O perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado, esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Então, não é esquecer assim, não é esquecer, porque às vezes a pessoa fala assim, só perdoou se esqueceu. A gente esquecer já é uma questão de amnésia, né, de Alzheimer, já é uma coisa mental. Mas é um esquecimento moral.
Eu diria assim, não é um esquecimento material, um esquecimento moral. Eu sei que aconteceu aquilo, eu sei que a pessoa fez aquilo, mas aquilo não me dói, aquilo não me ressente, eu não desejo mal, eu não tenho nenhum pensamento ruim com aquela pessoa. Então é um esquecimento moral, aquilo não é mais um obstáculo para, né, a nossa caminhada evolutiva. É isso que Deus está sendo querido dizer aqui nesse bem-aventurados os que são misericordiosos. Continuamos no Evangelho, capítulo 12, página 218, amai os vossos inimigos, isso é o tópico 3. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, tá? Quer dizer, eu não gosto muito dessa palavra, inimigos, porque eu acho que nós, né, estamos sempre aí em contato com os exemplos da doutrina espírita, com os ensinamentos da doutrina espírita, então não nos cabe mais termos inimigos, acharmos que alguém é inimigo de alguém. Nós podemos ter desafetos, né? Pessoas que em alguma ocasião nos magoou, nos ofendeu e que nós ainda temos aquele felzinho, aquela amargurazinha, porque ainda não estamos evoluídos o suficiente para deletar isso, mas não inimigo, tá? E a gente tem que sempre desejar o bem, ter sempre positividade com relação a essas pessoas que por algum motivo tenha sido, né, ingrato conosco, ou que a gente ache que foi, que às vezes nem foi, né, mas que a gente tenha o nosso coração limpo. E o capítulo 12 continua na página 217, retribuir o mal com o bem, mesmo que alguém de repente, né, tenha algum pensamento ruim conosco, que faça alguma coisa para nos prejudicar ou diga algumas coisas, temos que deixar isso para lá, entendeu? Então, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus. Então não importa se o outro vai pensar aquilo, vai fazer aquilo, vai retribuir daquela forma. O que importa é a nossa intenção. Nós fizemos o melhor, nós tivemos todas as boas intenções e isso está sendo, né, pesado aí na balança espiritual. Então, se a pessoa não retribui, então aí é o problema de cada um, não é isso? Nós não temos mais... Assim, nós não temos mais esse direito. Depois de tantos anos de caminhada na doutrina, a gente tem que tentar subtrair isso das nossas vidas. No livro dos Espíritos, a gente vai encontrar também como referência o egoísmo, né, na pergunta 913, que diz que dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Quer dizer, a raiz de muitos outros vícios. Temos-lo dito muitas vezes o egoísmo. Quando o pai do André Luiz fez aquilo, né, subtraiu os bens do moço que o devia, ele só pensou em si mesmo, né, em enriquecer mais, em amealhar maiores recursos, ele não pensou no outro, ele não foi caridoso com o outro, né? Continuando no livro dos Espíritos, as provas de riqueza e de miséria. A pergunta 816. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? A resposta é o seguinte, que realmente, né, porque de repente, é claro que a gente conhece o óbolo da viúva, a gente sabe que todos nós podemos ser caridosos com alguém. Se não podemos ser com grandes doações materiais, podemos ser com imensas doações espirituais, doações de amor, de perdão, de benevolência, de indulgência. Então, e podemos sempre tentar, né, esticar aqui, esticar ali para ajudar de alguma forma. Um pouquinho, né, um pouquinho com Deus é muito, não tem? Minha mãe falava muito isso, o pouco com Deus é muito. Então, se cada pessoa der um tiquinho, um pouquinho, aquilo que não vale fazer falta nas suas necessidades básicas do dia a dia, juntando com cada um que faça isso, nós vamos formar aí uma corrente de auxílio aos nossos semelhantes, certo? Então, quem tem condição financeira, mais ainda, né, teria o recurso para isso. Então,
a resposta é a seguinte: mas é justamente o que nem sempre faz. Às vezes é mais fácil aquela ajuda, aquela caridade vir de quem não tem do que muitas vezes de quem tem. De quem tem muito, né? Principalmente. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável, a ganância, né? Quanto mais tem, mais quer, nunca está satisfeito. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Isso é a cobiça, isso é a ganância, e isso pode ser a perdição de uma encarnação inteira, né? Então, é claro que a gente já citou isso aqui, a gente pode viver uma vida confortável, a gente pode, através do nosso suor do trabalho, a gente pode ter uma vida confortável, mas a gente nunca pode esquecer de olhar pelos que estão ali dependendo de um auxílio nosso. Esse auxílio pode ser material, porque quase sempre quando se fala em caridade, se pensa sempre mais na caridade material. Mas ela é importante sim para a sobrevivência do ser, mas a caridade espiritual através do pensamento, através de uma oração. Mesmo que você esteja até adoentado, mas você soube que alguém está passando por uma dificuldade, você elevar o seu pensamento, você fazer uma prece pelaquela pessoa, você está sendo caridoso. Então nós nunca podemos dizer que não podemos fazer nada por ninguém. Podemos sim e podemos muito. Obrigado, gente. Uma excelente semana para todos. Fiquem em paz. Obrigada.